Olá, venha comigo até o ano 2000. Pela primeira vez, um campeonato da Europa foi organizado por dois países, pela Holanda, na altura, ou os Países Baixos, e pela Bélgica. Portugal pertenceu ao grupo A, foi primeiro, acabou por cair nas meias finais frente à França. Foi um europeu imperdível, com relatos na primeira pessoa que não são de esquecer. Um deles é o do convidado de hoje, que tenho comigo, Abel Xavier. Olá, Abel, obrigada por te disponibilizares para recordarmos 2000. As memórias são muitas, já lá vamos às más. Gostaria de começar pelas boas. Qual é a melhor recordação daquele europeu de 2000? Antes de mais, Irene, é um prazer rever-te. Obrigado pelo convite. Parabéns pelas novas instalações. Obrigada a nós. E parabéns também e desejo o melhor neste novo projeto. Obrigada. Em relação ao Euro, eu acho que se existe algo que nós, jogadores, não esquecemos quando representamos a seleção nacional, é o hino. Portanto, para mim, entre alegrias e tristezas, derrotas e vitórias, eu acho que aquilo que nos marca mais é nós sentirmos que estamos a representar um país. Se o Barthez não tivesse voado como voou naquela tua cabeçada após o livre da direita de Luís Figo, a história daquela meia-final com a França teria sido completamente outra. Irene, vou-te contar uma coisa espetacular e curiosa. Eu depois deste incidente, ao longo do tempo e anos, a pergunta intemporal que me fazem é o lance do penalti. E foi engraçado que na geração do Cristiano Ronaldo, que disputou o Euro em França, e do Fernando Santos, e disputou o Euro em França, houve um jornalista francês que, pela primeira vez, me fez a mesma pergunta que tu estás-me a fazer. Depois de tantos e tantos anos, eu estar a responder a pergunta mais clara e que teve mais impacto do ponto de vista negativo na minha carreira, que foi o lance do penalti, mas houve um jornalista francês que fez-me exatamente essa pergunta que tu estás-me a fazer hoje. E poucas vezes me fizeram essa pergunta. Se aquela bola de cabeça e aquela grande defesa que foi considerada a melhor defesa por parte do guarda-redes francês Barthez, num cruzamento do Figo, entra, não haveria penalti, porque é uma consequência de um contra-ataque, em que a equipa fica desequilibrada, em que de alguma forma nós, os jogadores, temos que nos apoiar uns aos outros, e num trabalho defensivo acabei por ir para uma posição que normalmente não era a minha, mas estamos a falar sempre de trabalho de equipa, ao colocar-me no poste do lado esquerdo, que em situações normais eu deveria ter voltado em termos defensivos para o poste do lado direito, normal, mas depois deu-se o lance que mais me marcou pela tristeza e numa competição tão grande como o Euro, por aquilo que nós tínhamos estado a fazer, por aquilo que nós tínhamos trilhado, não só na competição, mas ao longo dos anos. Aquele Euro era um Euro especial, porque de facto era uma junção de duas gerações campeões do mundo, 89 e 91. E foi um Euro basicamente construído de balneário, porque tínhamos uma mística muito própria, tínhamos jogadores já com um perfil de líderes portanto, nós crescemos na competição. Porque nós sempre tivemos esse estigma, que agora já está um pouco minimizado, de sentir a competição, sentir o jogo. E, portanto, se tu reparares bem, nós temos um jogo extremamente importante, que é o Portugal-Inglaterra, no início da competição, em que nós entramos muito mal no jogo, em 20 minutos estamos a perder 2-0, em que nós, quando olhamos para os colegas, uns para os outros, nós temíamos o pior e temíamos uma goleada, e há um momento fundamental e crasso naquela competição, um remate fantástico do Figo. As probabilidades daquele remate do Figo a 30 metros de distância passar entre as pernas do Tony Adams, o central, e entrar no ângulo e alimentar-nos a esperança para a segunda parte, foi o momento mais marcante do Euro. Já lá vamos a esse jogo, até porque o teu amigo David Beckham acaba por fazer assistência logo para o primeiro golo da Inglaterra, ainda 3 minutos de jogo mais ou menos, mas já lá iremos. Gostava que nos centrássemos naquele Bruxelas, 117 minutos de jogo,
e que acaba por marcar, e é por isso que todos te falam dele, e eu quis começar precisamente pela cabeçada, porque antes houvesse a tal cabeçada tua, que se o Barthez não tivesse feito a melhor defesa do europeu, não teria havido o tal penalti e a tal mão fatais para Portugal. Mas foi mais fatal para Portugal ou foi mais fatal para ti, enquanto internacional para Portugal? Não, eu acho que puniu a equipa. Eu acho que foi mais fatal para o país, para a equipa, para o grande objetivo que nós tínhamos. E quando recordas aquele minuto 117, o que é que te vem, o que é que te veio à memória naquela altura que ainda recordas hoje? A memória daquele lance, se tu reparares bem, e todavia é visível hoje, se recuperarmos bem as imagens, eu sinto que a bola bate na mão, não tem intencionalidade, mas a bola bate na mão. É um remate que vem mais de 100 km por hora. Aliás, o árbitro não vê o lance, porque o árbitro está na grande área, não tem campo de visão. O fiscal de linha não vê o lance, porque o Trezeguet, quando chuta, está no enfiamento do remate. E a pressão dos jogadores franceses, depois de 1 ou 2 minutos do lance em si, faz com que haja efetivamente esta decisão. E quando a bola bate na mão, Irene, eu fico 10 segundos no chão e eu digo, meu Deus, não marques. O que me fica na minha memória daquele lance é quando a bola bateu-me na mão eu ter dito, meu Deus, não marques. E se repararem, quando eu estou no chão, eu paro mesmo, durante 10 segundos no chão, a dizer, meu Deus, não marques. Porque eu senti a bola que bateu na mão. E a bola entrava. Houve aí uma discussão se entrava, se não entrava, a bola também entrava. E, portanto, Quando viste a alteração do regulamento para morte súbita, a maior crueldade que pode haver. passaste a odiar a regra do gol de ouro. É cruel. Porque nós, ou seja, nem tivemos espaço nem manobra para poder dar a volta às circunstâncias desta injustiça. Porque aquela bola, se tivesse sido na área francesa, neste caso, ou se tivesse sido por um defesa francês, eu tinha enormes dúvidas que o árbitro pudesse marcar. Nós estávamos a quebrar uma certa lógica que estava instalada durante muito tempo quando nós falamos de rivalidade geracional Portugal e França. Portanto, não é só o jogo. Nós já sabíamos que há algo mais do que o próprio jogo. Mas nós éramos muito fortes, era uma geração muito forte e muito difícil de ser liderada por qualquer estrutura diretiva e qualquer estrutura técnica. Mas aquele Euro foi um Euro de união. Porque nós vinhamos de uma trajetória da construção das seleções, esquecendo a clubite dentro do aparelho federativo. E pela primeira vez aquele grupo, que era um grupo internacional já a jogar nas melhores equipas da Europa, nós verdadeiramente éramos uma equipa. Portugal, naquela altura, 28 de junho de 2000, não tinha o peso que tem hoje internacionalmente? É isso que me estás a dizer? Nós temos um processo de crescimento, temos um processo de evolução, temos um processo em que havia matéria-prima, havia qualidade de jogadores, mas tínhamos que crescer em muitas outras áreas, áreas também de conhecimento, áreas de liderança, infraestruturas. Por isso é que nós, quando falamos muito das seleções de um determinado momento, nós falamos sempre, matéria-prima sempre existiu. Então, o que é que não existiu? Ou o que é que ainda todavia nos faltava? Algumas questões que eram importantes para assegurar que nós éramos realmente fortes de convicção. Uma certa história também, porque tivemos uma geração muito forte também dos anos 80, muito forte, e também teve as mesmas consequências. Portanto, nós parecia que tínhamos este estigma de que morríamos na praia, de alguma forma. Tivemos muito tempo a lutar por qualificações e só recentemente é que nós estamos presentes porque nos afirmamos que somos realmente capazes e fortes, não só em campo, mas também fora, a nível de estrutura, a nível de dimensão internacional, o estatuto de reconhecer que podemos competir a várias áreas. Mas aquilo que resulta sempre importante é o produto que nós apresentamos no campo. Isto é que nos faz verdadeiramente fortes. E os grandes protagonistas nesse aspecto são os jogadores. E era muito grande aquela seleção portuguesa, frente a uma seleção francesa também muito grande. Quando vês o Zidane, no momento decisivo, para bater aquele penalti, rezaste muito para que ele falhasse? Claro, eu acho que nós focamos na bola, focamos no Vitor Bahia, desejávamos que ele era capaz de, como último recurso, defender
defender a equipa, mas não foi possível. Mas devo dizer que, de facto, nós sabíamos desde a rivalidade da formação que a França sempre foi temível. Repara, 89, 91, duas gerações campeões do mundo. De 91 para 2000 são 9 anos. A França percorre nos mesmos 9 anos e consegue 2 títulos, 2 europeus e um mundial. Significa que a França soube crescer através de títulos e nós soubemos crescer através de derrotas. Até chegar a um determinado momento e as coisas reverterem-se e nós sermos mesmo realmente fortes para chegar à França e finalmente a geração de Fernando Santos e de Cristiano Ronaldo poderem vencer um pouco por todos. E devo dizer que tu não imaginas o quanto é que eu celebrei. Mesmo não estando lá fisicamente, o quanto é que eu celebrei o facto de Portugal ter vencido em França, da forma como venceu, com a alteração do regulamento, porque Portugal passou em terceiro, houve uma alteração que se fossem só 2 equipas apuradas na primeira fase, Portugal não era apurado e cresceu na competição até vencer a competição. Sentiste que como se a tua geração tivesse sido vingada? Eu não sei se os meus colegas têm o mesmo sentimento que eu, porque no fundo, quem foi o mais prejudicado verdadeiramente, a parte obviamente do país, mas aquele sentimento pessoal, o sentimento que eu carrego, obviamente até aos dias de hoje, fui eu. Porque eu acho que houve um reconhecimento da qualidade de futebol que nós apresentamos naquele Euro. 14 jogadores daquele Euro fizeram transferências depois do Euro. Eu fui um dos jogadores que não só fiquei ligado à situação do penalti, mas também não pude ser transferido pela questão de ter sido castigado também por não ter feito nada no túnel, com o castigo que depois me atribuíram por 9 meses. Totalmente injusto. Aquele 28 de junho de 2000 foi um peso ou um pesadelo na tua carreira? Quer dizer, o peso ou pesadelo é muito similar. É muito similar, peso ou pesadelo. Porque é algo que todavia tenho. Porque são situações que nos marcam. Mas eu acredito que eu quando olho para trás, se aconteceu, também aconteceu por alguma razão. E portanto não posso dizer que teria feito diferente. Portanto, mas que condicionou o percurso da minha carreira, condicionou, mas devo-te dizer que eu tive uma capacidade de reação muito grande para refazer a minha vida e a minha carreira. Como é que conseguiste fazer isso? Não, porque eu fui castigado 9 meses. Sabes que eu fui castigado depois desse jogo, sim, por incidentes que foram atribuídos a mim, minha pessoa, no túnel, quando eu nem sequer estava no túnel. Já estava na casa de banho, fechado na casa de banho, a chorar sobre a situação, ouvindo, obviamente, barulhos que estavam-se a passar no túnel. Mais tarde, eu próprio vim a saber, porque estive arrolado num processo extremamente duro, extremamente difícil, onde não tive nem uma chamada de um colega, nem uma chamada de um diretivo, quando eu estive nos recursos a lutar contra a UEFA sob a tremenda injustiça. Mas eu sabia quem foram as pessoas, quem foram os jogadores, e eu jamais falei sobre essas circunstâncias. Porquê? Porque eu não vivo com o mal dos outros. Nós não podemos viver com o mal dos outros, ou nós não podemos culpar os outros para poder ter razão. A única coisa que eu me concentrei naquele momento, porque me recordo que tivemos uma reunião quando disseram que eu tinha sido castigado, porque publicamente foram 2 jogadores castigados, Paulo Bento, Nuno Gomes e eu. Outros foram ocultados e disseram que não iam fazer nada, que não iam fazer nenhuma defesa sobre a honra das pessoas, nomeadamente sobre os castigos do Euro. E eu disse, eu vou-me defender até as últimas consequências. Não há hipótese nenhuma que eu vá ficar com este selo. Ainda para mais, já sendo zelado nos aspectos desportivos pelo lance do penalti, que depois eu ia ser castigado 9 meses sem ter feito nada. E veio-se a provar, em 2 instâncias
dentro da jurisdição da UEFA, onde era uma chancela, que não podia fazer rigorosamente nada. É normal, é o percurso normal daquilo que é apelar essas situações, recursos, como se diz. Mas depois no TAS, na Suíça, no TAS, ganhei a minha posição de ser livre e de recuperar simplesmente uma carreira, porque eu simplesmente queria jogar. Eu não queria estar envolvido em situações quase políticas das decisões que foram tomadas. Queria simplesmente retornar à minha carreira, coisa que veio acontecer. Entretanto, desapareci durante 3 meses, fui para o deserto, fui refletir sobre a minha vida, fui encontrar amigos que me puderam também iluminar e dar força, e voltei muito forte. E quando voltei muito forte, passo do Everton para Liverpool e sou novamente convocado à Seleção Nacional, passado uma semana da suspensão do meu castigo. Embora tenha vindo em letras muito pequeninas, mas eu ganhei a minha ação contra a UEFA, podia ter pedido uma indemnização pelos danos todos criados do ponto de vista desportivo e contratuais, não fiz rigorosamente nada, porque só estava pensado em continuar a minha carreira. E foi isso que aconteceu. Fui para o Liverpool, Liga de Campeões, e voltei à seleção. E quando voltei à seleção, vi exatamente as mesmas caras e todos me abraçaram e disseram: tu és um campeão. Eu disse: está tudo certo. Conseguiste ultrapassar e arrumar isso bem na tua vida? Sim. Não, está muito bem arrumado. Para mim, está muito bem arrumado porque as pessoas me conhecem. E eu também conheço melhor as pessoas. Até hoje. Essa meia-final que te marca a vida para sempre, acaba por ser o teu segundo jogo no Campeonato da Europa. A titular, tinhas feito o primeiro precisamente frente à Inglaterra, em que Portugal ficou a perder logo desde os 3 minutos, com esse gol com a assistência do teu amigo David Beckham. Era uma grande Inglaterra que Portugal conseguiu eliminar nesse grupo. E eu jogava em Inglaterra. E eu era um jogador marcante em Inglaterra. Portanto, o campeonato onde eu mais me revi em termos de, não só da qualidade do próprio campeonato, a fisicalidade do próprio jogo, que vinha de encontro às minhas próprias características, a particularidade daquele europeu eu ter pintado o cabelo, este impacto da imagem. Hoje fala-se da imagem dos jogadores, quando no final de contas eu construí a imagem do cabelo amarelo por brincadeira de balneário. Porquê? Como assim? Qual foi a brincadeira? Não tinha nenhuma relações públicas, não tinha nenhuma equipa por trás de mim. Oxalá eu pensasse dessa forma. Possivelmente podia ter ganho alguns dividendos, porque fui o primeiro africano a pintar o cabelo numa competição internacional. E porquê é que o fizeste? Brincadeira de balneário. Sabes que nós, muitas vezes, interagimos entre grupos e queremos sempre trazer algo diferente. E houve um desafio que me disse, porque eu era um irreverente, sempre fui. Eu vim do bairro, mas com regras. E o bairro também transmite regras, disciplinas, também tem coisas que não são muito boas, mas tu tens o poder de escolha e é a partir do bairro e da forma como tu estruturas a tua carreira que tu não consegues mudar. Então, a minha irreverência da minha carreira, que marcou desde o dia em que eu fui jogador, estive na formação até ao futebol sénior, até ao futebol internacional, eu mantive sempre esta minha irreverência, que não quer dizer indisciplina. E alguém me disse: estás sempre a mudar o cabelo, porque é que não pintas o cabelo? E para mim foi um desafio. E sendo desafio, eu tinha que fazê-lo. Então eu apareci no balneário 1 mês de antecedência da preparação do Euro com o cabelo amarelo. Foi uma palhaçada, foi uma risada, foi um choque para toda a gente. Mas aquilo criou um bom espírito, um bom ambiente, com alcunhas e essas coisas todas que acontecem dentro daquilo que é ambiente de balneário. E depois, o lance do penalti. Era fácil para mim voltar a ter o cabelo natural. Mas depois daquele penalti, daquela marca e de eu ter ficado refém daquilo que aconteceu, não seria correto comigo próprio, nem com as minhas próprias convicções, que eu não me mantivesse o cabelo loiro. Era uma espécie de dizer: olha, ele está vivo ainda, ele ainda está a jogar, é fácil de reconhecer no campo. Então eu tinha que acabar a minha carreira. Fizeste questão que te continuassem a reconhecer. Eu fiz questão por essa que imagem. Até ao final da minha carreira me conhecessem que aquele jogador que num determinado momento foi zelado de uma certa forma, ainda continua aí pelos palcos a espalhar e a ajudar as equipas. 24 anos depois, essa imagem de marca continua a marcar-te? Continua, porque depois acaba por ser uma questão pessoal, acaba por fazer parte de mim próprio, acaba por ser a minha própria identidade e obviamente
que é algo que eu defendo, porque no fundo tu tens que estar e ser da forma como tu te sentes melhor, obviamente respeitando a opinião dos outros, mas não é a opinião dos outros que vai me fazer mudar a minha forma de estar e de ser. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Diz. O jogo Portugal-Inglaterra é jogado com a maior parte dos jogadores ingleses que eu já os conhecia. Sim. Por jogar em Inglaterra, jogar contra eles e tudo, e foi engraçado. Eu tinha uma rivalidade pessoal com eles, não é? E depois passou a ser uma rivalidade coletiva, não é? E depois é engraçado que grande parte daqueles jogadores, eu jogava com eles. Por exemplo, que Steven Gerrard jogava no Liverpool com o Steven Gerrard. Portanto, Beckham era um dos grandes derbys, Liverpool-Manchester United. E depois acabámos por ser colegas mais tarde, em Los Angeles. Sabes, porque existe rivalidade em campo, mas depois não somos rivais fora do campo. Existem amizades, existem relações. E eu acho que isso é o lado bom e o lado positivo. Eu acho que nós não temíamos nenhuma seleção. Nós tínhamos é que apar o próprio jogo para acreditarmos que podíamos fazer algo muito grande. Havia uma confiança muito grande em vocês próprios. Nós tínhamos um espírito de grupo fantástico, o que tornava o ambiente muito difícil. Porque Nesse grupo A, Portugal foi primeiro, a Roménia também passou em segundo. Pelo caminho ficou a Inglaterra e ficou também a Alemanha. Sim, eu acho que o perfil das seleções naquela altura eram muito fortes. Jogadores marcantes, símbolos. Mas eu acho que nós estávamos talhados... Quer dizer, nós estávamos talhados para ganhar aquele Euro. Eu acho que nós ficamos todos com uma sensação muito amarga pelo facto de não termos ganho aquele Euro. Era bonito. Bonito no sentido em que nós vinhamos das seleções todas da formação, desde o sub-15, sub-16. Fizemos o projeto todo. E o Euro, dentro de uma determinada faixa etária, fazia sentido que nós ganhássemos aquele Euro. Essa chamada geração de ouro, o que é que falhou para conseguir também ganhar em sénior? Irene, a nossa geração era do ouro escovado. A geração que ganha do ouro polido é esta do Cristiano Ronaldo e do Fernando Santos. Mas é ouro na mesma, não é? Ouro na memória das pessoas. Eu acho que nós criamos uma empatia fantástica com o povo. Até hoje, aquela geração, aquela seleção era especial. E éramos mesmo muito especiais. Éramos malandros quando tínhamos de ser malandros. Éramos profissionais quando tínhamos de ser profissionais. Éramos líderes quando tínhamos de ser líderes. E também éramos muito difíceis para os treinadores, quando eles tinham que fazer a escolha de quem é que jogava. Talvez um dos grandes problemas era na altura da decisão das escolhas de quem é que jogava. Era um balneário muito quente, era um balneário muito difícil de ser liderado. E por isso é que muitas vezes era complicado. Tu fazes parte de um grupo de jogadores nesse Euro 2000, nessa seleção de 2000, que foram referências nos respectivos clubes, símbolos dos grandes do futebol português, símbolos do futebol português, todos juntos, por uma só camisola, por um só país. Irene, eu cresci dentro do espaço, desde o provincial, seleções nacionais, perceber exatamente aquilo que era a clubite dentro da seleção nacional, porque eu pertenço à geração onde os jogadores do Benfica ficavam num lado, os jogadores do Sporting ficavam naquele lado, outros do Porto jogavam naquele lado e estávamos dentro do espaço de seleção. Desmistificar isto, juntar a bandeira, juntar o hino. Eu acho que Portugal também, em termos infraestruturais também, e decisões, também foi importante sair de Jamor, foi importante descentralizar. Houve muita coisa que aconteceu que foi positiva a nós podermos sermos uma verdadeira equipa, na sua verdadeira extensão da palavra, o que é realmente uma equipa. E eu faço parte mesmo desta transição. Depois vem uma nova geração e a partir daí, obviamente, estamos a falar de quantidade e talvez com outro sentimento também de obediência. Porque nós éramos líderes por natureza. Havia jogadores muito marcantes da clubite dentro do grupo. E isso fazia com que a competitividade de um simples treino fosse vivida a 1000 a hora. Muitos egos num grupo só. Egos muito grandes, muito grandes. Mas eu acho que nós pensávamos de forma coletiva.
O grande problema é que todos queriam jogar. E isso para qualquer selecionador nacional era muito difícil. Muito difícil. Pela primeira vez, esse Euro 2000 é realizado por 2 países. Como é que foi para vocês também esse apoio? Porque Portugal é conhecido por todo o apoio dos imigrantes e aí acabam por conseguir ter apoio do lado dos que estão na Bélgica e do lado dos que estão na antiga Holanda, agora Países Baixos. É um povo muito particular, que é o povo imigrante, que é o povo que sai do país por uma ou por outra razão para se afirmar nesse país e muitas vezes não encontra as melhores condições e vê no futebol e vê na seleção o escape da alegria, o escape da afirmação. E esse Euro, quando nós olhamos para as bancadas repletas de imigrantes, não há ninguém que possa ficar indiferente. Vocês lá dentro sentem mesmo o apoio daqueles que cá fora estão a torcer e a vibrar e a sofrer e a sonhar com vocês? Sim, porque, repara, nós acabamos por estar num patamar de privilegiados. Porque 30 jogadores, 25 jogadores, os selecionáveis estão a representar 10 milhões, 12 milhões. Isto é um peso grande. Estar ao serviço do país. Mas se nós analisarmos entre as gerações e entre os momentos da evolução do nosso futebol, eu acho que tudo se enquadrou. Houve uns que desbravaram um determinado caminho, houve outros que continuaram a fazer essa mesma etapa, para nós chegarmos a um momento em que nós somos fortes a vários níveis. Jogadores, que sempre fomos fortes, dirigentes, infraestruturas, portanto, recursos humanos, portanto, e aí percebe-se a mais-valia que Portugal tem neste momento, até pelos títulos que já conseguiu. Foi a camisola mais importante que representaste enquanto jogador Sem de dúvida. futebol? Repara, e podia não se ganhar rigorosamente nada em termos financeiros. O valor de representar a seleção nacional não tem nenhuma conexão económica. Porque nós, através da seleção, somos valorizados para fazer melhores contratos nos clubes. Por isso é que nós viemos do tempo na formação que tem algo também de educativo. Nós tivemos grandes formadores de homens, de jovens, adultos, homens. A escola de futebol passou um pouco pela estrutura da seleção, por causa das pessoas que nós tivemos, pessoas que tinham uma visão muito grande a nível da nossa formação. E, portanto, eu acho que crescemos com bons valores. E eu acho que quando tu cresces com bons valores, só podes pensar de uma forma diferente. Obrigada, Abel Xavier, por esta partilha. É um privilégio ouvir esse teu relato na primeira pessoa daquilo que foi o teu sonho em 2000 e o sonho de muitos portugueses naquele europeu de Holanda e Bélgica e por teres representado também Portugal. Obrigada. Acho que as pazes estão feitas por aquele momento fatídico. Sim, sem dúvida. Os portugueses já te perdoaram porque a tua carreira por Portugal foi muito mais do que aquele minuto 117 na meia-final. Não, eu agora, hoje em dia, eu ando com um gravador, não é? E quando... Mostras o relato do cabeceamento. Não, seja onde for. Abel, foi penalti ou não foi penalti? Eu pego no gravador, ponho no gravador, ouve o que eu te vou dizer, e pronto, já está tudo certo. Mas está tudo muito bem resolvido. O importante é que neste momento continuamos a ser uma seleção extremamente forte e só podemos trazer títulos para o país, nada mais do que isso. Obrigada por este relato, Obrigado, e por esta partilha maravilhosa. Obrigado, foi um prazer.